Casamento no cartório teve início em 1890 no Brasil. Antes dessa data, eram todos amaziados. Todos já morreram. Eles foram para o inferno? Republique esse vídeo, adicione os favoritos para que mais pessoas conheçam a verdade. Diz em Hebreus capítulo 13, versículo 4, assim, a primeira parte. Honrado entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois os adúlteros Deus o julgará. E as pessoas pegam esse texto e interpretam mal o que ele diz. O casamento chegou no Brasil em 1890. Antes disso, como era o casamento? Em todo o mundo cristão, o casamento era feito pela igreja. Então a igreja reconhecia o casamento das pessoas. E quem não obedecia à fé cristã? Como é que se casava? Ia morar amaziado. Morava amaziado. E o casamento era pago. E quem não podia pagar? Como ainda é pago? Como é que essas pessoas faziam? Por isso tinha um grande número de pessoas que moravam amaziados. Essas pessoas, a partir do ano de 1500, começaram a aceitar a Cristo. E onde é que elas se casavam? Não se casavam oficialmente, não tinha cartório. A maioria das famílias fazia um contrato entre elas mesmas. Uma boa parte das famílias. Outra parte, simplesmente o pai dava a filha para o filho de um outro homem, e era uma fala verbal. Não existia cartório. E essas pessoas morreram e foram para o inferno? Não. O apóstolo Paulo diz que quem se une com uma mulher se torna um com ela. Se o cartório no Brasil começou a funcionar a partir de 1890, as pessoas que morreram antes e não faziam o casamento na igreja católica, essas pessoas foram para o inferno? E quem diz que o casamento na igreja católica, só no casamento religioso, é válido para Deus? Portanto, meu amigo, quem vive amásio, quer dizer, uniu-se com a sua esposa ou com o seu esposo, só vai estar em adultério se eles deixar dentro do casamento, ele começar a ter relação com outra mulher ou ela ter relação com outro homem. Se os dois são fiéis um ao outro, eles não estão em adultério, não estão em fornicação, porque fornicação é um ato sexual entre solteiros que estão namorando. A partir do momento que esses solteiros se juntaram, não são mais fornicadores, estão casados, estão amaziados, que nós chamamos de amaziados, mas eles estão casados. É um matrimônio que a Bíblia diz. O que importa é agora eles reconhecerem isso aí oficialmente para o Estado. Mas eles não estão em adultério, entenda isso, eles não estão em adultério. Eles não estão em fornicação. Se eles são fiéis um ao outro, eles não estão em fornicação. Porque senão todas as pessoas que morreram antes do ano de 1890 estariam em fornicação ou em adultério, como você diz, e iria para o inferno. Porque o casamento religioso, você considera casamento religioso? O Estado considera casamento religioso? Para você estar casadinho da Silva, quem casa na igreja católica ou em qualquer outra igreja? Nós sabemos que para o Estado não está. Então era a mesma coisa que acontecia antes. Por favor, meu irmão, entenda que adultério é quando um casal, um dos dois, está tendo uma relação sexual fora do casamento deles. Não importa se ele está casado ou não. Se você entendeu isso aí, por gentileza, republique esse vídeo para que mais pessoas entendam essa situação.